Bom dia, irmãzinhas queridas. E hoje é quarta-feira, de novo. Já estamos em setembro. Uma loucura. Uma loucura. Tô aqui até as 9 da noite. Vem pra cá. Vamos coligar Israel. E vamos acelerar para que o Senhor volte logo. Eu tive uma conversa com uma amiga minha outro dia. E ela me fez uma pergunta. Não uma pergunta, ela fez um comentário. Ela me falou: Samara, eu acho que Deus me abandonou. Nós conversamos um pouco e tentei dar conselhos que eu pude na hora para ela. Mas aquilo ficou aqui. Durante a semana eu pensei, eu ponderei. Pode o Senhor abandonar alguém? Tem Ele abandonado alguma pessoa? Essa pergunta que ela fez, um desabafo, né, que ela fez, me fez ponderar toda a semana. Então eu li algumas escrituras, eu ponderei, eu queria dar uma resposta mais tranquilizante ou mais firme do que eu tinha dado. Então não sei como eu deparei com uma antiga lei judaica. Olha que interessante. Essa lei dava o poder de uma mãe de abandonar seu filho. Se eu estivesse grávida e meu filho nascesse com uma deficiência física, eu poderia dar ele para adoção. Se meu filho nascesse menino e eu queria uma menina, eu podia abandonar esse filho para adoção. Ou se simplesmente eu não gostasse dessa criança, eu poderia dar para adoção. E daí vem a coisa mais interessante dessa história judaica. É que a pessoa que queria adotar o meu filho ou minha filha, ela não poderia jamais abandonar ele ou ela. No momento que ela escolheu aquela criança, ela tinha um compromisso na lei judaica de amar, cuidar, nutrir, educar, mas jamais abandonar essa criança. Essa pessoa que adotou, ela não teria nenhum poder jurídico de maneira nenhuma na lei judaica de abandonar essa criança novamente. Eu achei muito interessante e eu ponderei. Nós todas fomos adotadas por nosso Pai Celestial. Nosso Pai, eu falo Pai Celestial, eu falo Jesus Cristo, mas vou colocar Jesus Cristo aqui, porque é o que eu sinto. Não tem doutrina da igreja, mas tem várias escrituras que provam que nós fomos adotadas por um bom preço por Ele. E Ele nos adotou. Eu gosto muito de pensar nisso, porque eu tenho um filho adotivo. E eu sei o amor que eu tenho por esse filho. Então, quando Cristo nos adotou, Ele nos adotou por um bom preço.
Um preço enorme, irmãs. E tudo que Ele tem vai ser nosso. Tem uma escritura que eu estava vendo em, acho que é Romanos 8:15, que fala que Cristo, Ele nos adotou. E para isso nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo. E Ele fala que Ele nos recebeu pelo Espírito de adoção. O Senhor nos recebeu pelo Espírito de oração. Então, a Escritura fala, nós chamamos Ele Abba, que quer dizer Pai. E as Escrituras estão cheias sobre adoção. Nós somos adotados pelo Pai Celestial, Jesus Cristo. E eu achei isso uma maneira muito boa de responder minha amiga, porque Ele nunca nos abandona. Como um pai adotivo, Ele tem um contrato que não pode ser desfeito. Então não importa a situação que você está passando, não importa o problema, a situação que você está vivendo. Não importa essa tempestade que você está tentando resolver nesse momento. Nós temos um Pai que nos adotou por um bom preço. E Ele, sabe aquela palavra que a gente fala, eu dou a vida pelo meu filho? Eu dou a vida pela minha filha? Ele já deu a vida por nós. Então, vamos lembrar de que sim, o Senhor, Ele nunca nos abandona. Mesmo que nós estamos sozinhas, mesmo que nós sentimos algumas vezes, nós nos sentimos totalmente abandonada. Nós não estamos. Lembra de uma vez que eu falei para vocês, uma mensagem que eu dei aqui, que durante a prova o professor fica em silêncio, mas ele está na classe? É isso que eu penso. Então, minha mensagem de hoje é que a resposta à pergunta da minha amiga, Deus me abandonou? E a minha resposta é não. Ele nunca nos abandona. Então, eu tô aqui até as 9. Vamos orar pelo Bispo Lagman. Tenho orado por ele, que o Senhor proteja, cuide dele, da Vanessa, dê força para ela. Vamos lembrar dele nas nossas orações, e quem for pro templo, por favor, coloque o nomezinho dele e da família lá, tá bom? Eu tô aqui até 9 da noite. E lembrando que nós somos irmãs adotivas por um Pai amoroso, que nunca nos abandona. Um beijo, um bom dia, irmãs.